Jornal Gente agora faz contato com o Ceará, é isso mesmo. Nós vamos conversar com o advogado Emanuel Pessoa, que é um dos nossos colunistas, advogado, que está sempre conosco aqui às terças-feiras, discutindo um assunto importante do momento. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os depoimentos que vão acontecer a respeito da investigação do caso do Banco Master. Professor Emanuel, como é que estão esses dias aí na maravilhosa Fortaleza, no Ceará brasileiro? Conta pra gente antes como é que estão as coisas por aí. Bom dia. Bom dia, Pedro. Olha, podia dizer mil e uma coisas, mas acho que o meu rosto avermelhado já entrega, né? O sol e quente, hein, Pedro? Você voltou de Nova York agora, a Sônia está em Paris, o pessoal está aí no ar-condicionado da redação. Aqui tá cruel, hein? Acho que São Paulo tá mais quente, mas também tá cruel aqui. Tá quente sim. Aliás, aqui tá mudando um pouco o tempo, né? Porque nós tivemos essa onda de calor. Hoje nós vamos ter previsão de chuva, né? Forte, ventania também em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Só para te deixar aqui com as boas-vindas todas sinalizadas, hoje nós estamos com o Adriano Oliveira lá em Brasília. Ele está substituindo o Cláudio Humberto, que está de folga, né? Estava trabalhando aqui no plantão do Natal. O Guilherme Macalossi está em Porto Alegre, a Sônia Blota em Paris. E a gente quer saber o seguinte: qual que é a expectativa para esse depoimento, o recuo do Toffoli? O que o senhor tem a dizer para a gente sobre esse assunto? Como é que ele movimenta o mundo jurídico no momento de recesso, né? Normalmente advogado, essa época do ano, está descansando um pouco, não é? Ó, eu não sei qual advogado você conhece, né? Porque eu não estou descansando nada, Pedro. Eu estou trabalhando todo dia. Estou alternando trabalhar um pouquinho mais na madrugada e fazer meu caiaquezinho aqui em Fortaleza. Bom, Pedro, é o seguinte, às vezes as pessoas acham que a opinião pública não serve para muita coisa, porque, embora todo mundo no Brasil seja contra a corrupção, seja contra, para usar aquele termo mais simplificado, malfeitos, né, que a Dilma usava para atenuar a coisa, a gente vê o tempo todo que as nossas instituições acabam praticando os escândalos e os absurdos. Só que parece que dessa vez deu algum efeito. O Toffoli voltou atrás, dizendo agora que a cariação fica à decisão da Polícia Federal. Então, me parece que o excesso de reação negativa, aliado ao fato que houve um descaramento excessivo dele ao determinar essa cariação no recesso, fez com que, logo depois, né, da viagem com o advogado do Banco Master, fez com que ele voltasse atrás. Acho que também pesou o fato de a oposição ter suspendido o seu recesso lá no Senado para protocolar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, também relacionado à questão do Banco Master. Então, o que a gente espera dessa cariação é que a Polícia Federal efetivamente vai dizer que não cabe ao técnico do Banco Central participar de uma cariação nesse momento. E veja, tecnicamente é possível, porque no processo penal você busca a verdade real. Mas uma acariação com quem não é réu e é quadro técnico demandaria uma dúvida que deveria surgir no curso do processo e que só poderia ser respondida por essa acariação, o que não é o caso em questão, já que ainda não aconteceu efetivamente a instrução. O que se tem aí muitas dúvidas é se o Toffoli terá coragem de, com base em algumas movimentações, digamos, também não convencionais do Tribunal de Contas da União, anular a liquidação do Banco Master ou suspendê-la. Se isso acontecer, Pedro, e é possível que aconteça, nós temos aí já alertas dados de queda de notas do Brasil na transparência internacional, nos ratings do FMI e das instituições que fazem essa avaliação da economia brasileira. Você pode ter certeza que as taxas de juros no Brasil vão disparar, os bancos vão cobrar mais caro por conta do risco, já que o Banco Master conseguiu exaurir vamos dizer assim, um banquetinho, né, um banquinho comparado com os outros bancos, conseguiu exaurir quase um terço do fundo garantidor de crédito. Então, os outros bancos vão ter que cobrar juros mais altos para se provisionar, e isso vai fazer efetivamente que o governo, quando emita títulos da dívida pública, tenha que pagar mais por eles, porque as pessoas acham que o governo emite o título pela taxa Selic. Não é. Taxa Selic é só o mínimo da remuneração. Muitas vezes o governo acaba tendo que emitir os títulos a um valor maior. Na pandemia, quando a Selic estava 2%, o governo precisando se financiar, ele estava emitindo títulos a 6% a 8%, porque o mercado não comprava a 2%, já que a inflação era maior do que isso. Então, nesse caso, o governo não vai conseguir se financiar nem mesmo nessa taxa de 15% absurda que tem hoje, vai ter que aumentar a taxa básica de juros, vai consumir mais dinheiro do orçamento com rolagem da dívida, vai ter que aumentar a carga tributária. Então, as peripécias do Vorcaro
e essa conduta, digamos, pueril do Dias Toffoli podem vir custar ao Brasil o aumento de carga tributária. Emanuel, bonjour para você aí direto do paraíso, aqui em Paris, neste momento 2 graus positivos, iremos a -3 essa madrugada, então aproveita aí, meu amigo, mas eu sei que você está trabalhando mesmo direto do paraíso. Paris também é lindo e a gente está aqui trabalhando, mas olha, esse caso abriu a mesa de debates aqui do Jornal Gente logo no começo, porque mais uma vez o protagonismo do Supremo Tribunal Federal é o assunto. E nesse sentido, eu gostaria muito de te ouvir. Essa cariação marcada para o dia 30, de repente não tem mais a cariação, vamos adiar. Como é que você classifica tudo isso no termo da instituição Supremo Tribunal Federal, que, aliás, muito bem disse o Guilherme Macalossi, o que o Brasil precisa lutar hoje é para preservar suas instituições, mas tem gente que não está cuidando muito bem disso. Olha, Sônia, eu pensei em te dar várias respostas na sua pergunta, mas aí eu me lembrei que o Erasmo de Roterdã, ele tinha uma frase que dizia assim: crianças são crianças e crianças fazem criancices. Então, eu acho que no Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser juízes, porque juízes seriam juízes e juízes fariam juizices, e não, digamos, traquinagem jurídica. Eu acho que já faz muito tempo que o Supremo Tribunal Federal, e eu falo em todos os programas, né, que o maior problema do Brasil se chama Poder Judiciário, e as pessoas não entendem isso porque as pessoas pensam, é a corrupção. Não, não é a corrupção. Porque o prefeitinho corrupto, lá do raio que o parta, só se sente tranquilo para praticar a corrupção porque ele sabe que conta com instrumentos jurídicos e que ele só vai para a cadeia depois do julgamento em bilionésima instância no Supremo Tribunal Federal, que normalmente vai prescrever. A gente não consegue ter políticas públicas estáveis porque algum ministro do Supremo Tribunal Federal prefere uma política pública diferente da política pública dos eleitos e ele toma uma decisão inventando um princípio qualquer, tá? Muitas vezes até, às vezes, importado um nome em alemão e francês que, para quem entende realmente, às vezes não faz absolutamente o menor sentido. Então, o que acontece hoje no caso do Banco Master é simplesmente a prova de que qualquer poder sem controle vai ser abusado. O Banco Central é uma instituição altamente técnica, tá? A gente gosta muito de criticar o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro realmente é ruim, ineficiente, pesado, lerdo, incapaz, perdulário e corrupto, mas há algumas ilhas de prosperidade, de eficiência, de qualidade. Banco Central e Receita Federal são dois deles. O Banco Central é ótimo, porque, enfim, regula a moeda, resolve problemas bancários. Aí a Receita, as pessoas às vezes ficam chateadas, né, de ser uma ilha de eficiência, porque tributa muito, mas aí não é culpa dos funcionários da Receita, é culpa de quem estabelece as leis de tributação. Então, o que a gente vê agora é o que acontece quando um poder ele não tem controles. Você tem um ministro que não entende, ele pode entender muito de direito, mas eu duvido muito que ele entenda de sistema financeiro. E pode entender das leis do sistema financeiro, mas eu duvido que ele entenda de funcionamento de banco. Você tem um ministro que não entende patavina disso, mas se sente absolutamente tranquilo de determinar uma cariação antes da produção de provas, sem ouvir corpos técnicos previamente, sem fazer consultas dessa natureza que seriam absolutamente normais em um caso bilionário como esse. Seria absolutamente normal se amanhã tivesse chegado a notícia que o Dias Toffoli pediu para receber um diretor do Banco Central para explicar para ele alguma tecnicalidade no escritório dele. Afinal de contas, no gabinete dele. Afinal de contas, é muito difícil a parte do funcionamento do banco para quem não vive o dia a dia. Mas o que a gente tem hoje é completamente o contrário. É simplesmente o Supremo o tempo todo se sentindo livre para ter relações eticamente complexas. Porque, veja, a partir do momento que o Toffoli viaja com o advogado do Banco Master, ele deveria se dar imediatamente para o suspeito nesse caso. Ele deveria dizer, eu não posso julgar esse caso. Ah, mas nós só conversamos sobre o Palmeiras. Pode ser verdade, mas não interessa. A aparência é ruim. E as pessoas esquecem que a legitimidade do Estado, e isso inclui o judiciário, o legislativo e o executivo, vem da crença das pessoas de que esses poderes agem da forma que a Constituição prevê, da forma que eles deveriam. A partir do momento que você perde essa imagem pública, acaba a legitimidade. E é por isso que hoje você consegue que o Ibis, né, o time de futebol lá, que sempre está rebaixado, tenha mais credibilidade no coração dos brasileiros do que o Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Emanuel. Desde 1964, quando o Banco Central foi criado, foram realizadas 147 intervenções
das mais variadas formas, os mais variados instrumentos, inclusive liquidações. E eu acompanho um pouco da história econômica do Brasil, eu não lembro de um alarido tão grande, eu não lembro de uma intromissão tão declarada de um ministro do Supremo num assunto como o senhor bem descreveu tecnicamente. E daí a gente lembra desse repertório de situações que mostravam a influência do Master junto às instituições políticas brasileiras. Como é que o senhor avalia essa penetração? Eu trabalhei no meu último estágio, quando eu morava no Ceará, né? Eu moro em São Paulo há muito tempo. Meu último estágio no Ceará foi numa massa falida de um banco. Tá? O falecido Banco Comercial do Estado do Ceará, Sociedade Anônima, Bancesa. Falência grande na época, tá? Eu já tenho uma certa idade, digamos assim. E por mais que houvessem questões que se pudessem debater do ponto de vista jurídico, não havia intromissão do judiciário nas decisões técnicas do Banco Central. O judiciário apenas discutia se havia técnica ou não havia técnica, mas não se metia dessa maneira. Vamos fazer uma cariação, vamos botar o TCU para fiscalizar isso daqui, ver uma motivação política por trás. Porque o que acontece é que os personagens envolvidos, e é isso que faz do Brasil um país de terceiro mundo, é que os personagens envolvidos fazem a interpretação da lei e a aplicação das regras jurídicas mudarem. Você tem toda a razão. Nunca no Brasil, nem na época da quebra do Excel, do Bamerindos, de nenhum daqueles bancos, houve uma movimentação do Supremo Tribunal Federal como essa. O processo estava em primeira instância, foi avocado para o Supremo Tribunal Federal. Se eu não me engano, estava com outro relator, foi enviado para o ministro Dias Toffoli, ele viajou no avião com o advogado do Banco Master, que é um advogado daquele grupo de suporte da campanha do Lula, e nós temos aí hoje em Brasília um buchicho grande de que pode ser a primeira vez que uma liquidação possa vir a ser suspensa por decisão judicial. Eu imagino que o fato de a mídia ter se colocado tão frontalmente contra, e o fato de nós termos redes sociais e as pessoas estarem comentando isso, e os próprios banqueiros estarem deixando claro que qualquer decisão nesse sentido seria destruidora para o sistema financeiro nacional, eu acho que talvez o Toffoli tenha começado a receber alguma pressão do Palácio do Planalto para entender que essa eventual suspensão da intervenção poderia jogar a economia brasileira num caos, especialmente em ano eleitoral, e me parece que talvez ele não tenha coragem de fazer aquilo que 9 entre 10 pessoas nos bastidores de Brasília acreditavam que poderia vir a acontecer. Não estou dizendo que ele ia fazer, mas o buchicho interno em Brasília, acho que até o Cláudio Humberto, na coluna dele, várias vezes mencionou essa possibilidade desse buchicho que havia em Brasília. Então, eu acho que a pressão das redes sociais e o fato de o governo poder ficar muito prejudicado em ano eleitoral acabam pesando, e acho que nós vamos escapar dessa possibilidade de ser a primeira vez, conforme você mesmo apontou agora. Bom dia, professor. Eu queria saber o seguinte, ainda nessa linha de relações interpessoais, o senhor falava agora há pouco sobre a situação do ministro Dias Toffoli nesse processo todo de investigação, da viagem dele, que foi para a final da Libertadores da América. Uma outra personagem que surge no processo é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane, e já teve, inclusive, o arquivamento desse processo por parte da PGR. Como é que esses personagens, que não diretos, como no caso o ministro Toffoli, mas paralelos, podem prejudicar numa investigação ou até mesmo numa possível decisão sobre esse caso? Olha aí, Pedro, o pessoal hoje quer que que o Supremo mande me prender por atentado contra a democracia, né? Por falar o que tem que ser Ninguém dito, mandou né? você estar em Fortaleza. Porque você sabe que, né? Estou dentro do território nacional. Você sabe que é um negócio engraçado. Hoje o Supremo Tribunal Federal criou um sistema sensacional de blindagem. Se você critica o Supremo Tribunal Federal, eles te toleram até certo ponto. A crítica passou do que eles gostam de ouvir, do que eles aceitam para aparentar que está tudo normal. Aí você está tentando contra o Estado Democrático de Direito, está atentando contra a soberania, está atentando contra as instituições, e você é simplesmente destruído, mesmo que você não tenha feito absolutamente nada demais. Então, eu vou fazer o meu comentário à luz dessa primeira observação. É possível que o contrato seja lícito, perfeito e válido? É. Eu estou no 6º andar
do prédio que minha mãe mora, né? Eu estou na casa da minha mãe. É possível que eu pule do 6º andar e sobreviva? Também. É possível que agora caia um raio na antena da Bandeirantes e interrompa o sinal? Também é. Mas qual é a aparência que isso dá? Qual é a aparência de algo hiper improvável que dá? Veja, ela deve ser uma excelente advogada, porque eu fui aluno do Alexandre de Moraes, no doutorado na USP. Ele é brilhante, tá? Você pode ter todas as reservas contra ele. O homem é brilhante, ele é cerebral, tá? Então, eu imagino que, obviamente, a esposa dele também, ele deve ter casado com uma mulher igualmente brilhante, independentemente de onde ela tenha estudado ou não, porque às vezes não é onde você estudou, às vezes as oportunidades de vida são diferentes. Mas é muito improvável que um contrato desta natureza fosse um contrato que não tivesse objetos mais bem definidos, fosse um valor tão alto que escritórios como Demarest, Matos Filho, Pinheiro Neto, Machado Meia, BMA, dificilmente conseguiriam celebrar contratos em valores tão elevados. E ainda mais que o escritório dela é um escritório pequeno, tá? Então, isso significa necessariamente que tem algo errado? Não. Mas significa que pela posição do ministro e pela atipicidade do contrato, nunca que o Procurador-Geral da República deveria ter feito o arquivamento sem uma investigação profunda. Tá? Se não há nada de errado, a investigação profunda seria benéfica para o ministro Alexandre de Moraes. Porque se não tem nada de errado, o Procurador-Geral da República prestou um desserviço ao Supremo Tribunal Federal. Porque se não tem nada de errado, isso apareceria nas investigações, nos depoimentos, ou talvez até, se caísse para o Toffoli, ele quisesse fazer uma cariação. E a demonstração da total regularidade apenas fortaleceria a figura do ministro Alexandre de Moraes. E para aqueles que o consideram salvador da democracia, ele seria o salvador da democracia ao quadrado. E para aqueles que o veem como um ditador do judiciário, perderiam força por mostrar que estaria tudo regular. Então, a improbabilidade aliada à falta de investigação cria uma suspeita. Veja, ninguém pode afirmar ainda que existe nada de errado. Só se pode afirmar que um tipo de contrato como esse é altamente improvável em uma situação como essa. Então, essa improbabilidade ela deveria ser investigada por conta dos personagens envolvidos e por conta da atipicidade. Então, essa falta de investigação é um problema grave do ponto de vista ético-moral. Ainda não podemos falar que é um problema grave do ponto de vista jurídico, porque, em tese, se presume que nada é errado até que se prove que está errado. Então, em primeiro lugar, não podemos falar que há nada de errado com o contrato. Em segundo lugar, há uma aparência do contrato ser esquisito. E aí essa aparência fica piorada pela conduta do Procurador-Geral da República. Aliás, o Procurador-Geral da República ele podia ganhar o título, né? Lá atrás, eu acho que o Geraldo Brindeiro que tinha esse título, né? Engavetador-Geral da República, né? Porque essa investigação era uma que não podia ser engavetada. Já que o ministro se posicionou que não tinha nada de errado, ele deveria ser o primeiro a querer investigações para corroborar toda essa lisura. Enfim, o que dá para falar antes que eu seja levado por atos antidemocráticos. Professor Emanuel Pessoa, vamos te dar uma folga aí nesse restinho de ano. No ano que vem a gente conversa aqui na programação da Rádio Bandeirantes, tá bom? Mais 2 segundos a camisa está encharcada, viu, Pedro? Eu imagino. Aproveite aí o Ceará maravilhoso. beijo Até na a sua próxima. mãe. Obrigado, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Bom ano novo. Tchau.